Quando vemos uma luz no céu, o nosso cérebro automaticamente tenta imaginar ou tentar descobrir do que se trata, né? Ele tenta adivinhar que luz é aquela lá no céu, o que ela é, por que ela está brilhando desse jeito. Mas a ciência, por outro lado, não trabalha dessa forma. A ciência, ela não trabalha com suposições. A ciência trabalha com medições. Ela mede, ela mensura. E para que isso possa ocorrer, ela precisa de ferramentas. E uma das ferramentas mais importantes para mensurar a luz de um objeto é a fotometria. A fotometria é a técnica que analisa a intensidade da luz emitida por um objeto ou refletida por esse mesmo objeto. Nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês como essa técnica pode ajudar a diferenciar um objeto comum de um verdadeiro WAP. Vamos lá? Mas o que é fotometria de fato? Fotometria é a medição da intensidade da luz ao longo do tempo. Ou seja, em um período de tempo, o objeto vai emitir luz. E a fotometria vai estudar o comportamento da luz desse objeto. Tá? Vou te dar alguns exemplos aqui. Uma estrela, quando você vê ela no céu, ela está cintilando, correto? Um avião apresenta luzes piscando em intervalos regulares. Um satélite costuma manter brilho mais constante, mas pode produzir clarões que geralmente é chamado de fraudes. Um drone, por exemplo, pode variar de brilho de acordo com a sua posição no céu. E tudo isso são padrões de objetos que emitem luz no céu. Padrões que já foram mapeados de alguma forma e que já podem ser usados como um parâmetro para descartar um fenômeno anômalo, por exemplo. Eu vou mostrar para vocês um gráfico de brilho versus o tempo, ok? Para que vocês possam entender. É importante dizer aqui que esse processo da luz ele reduz a interpretação baseada apenas em aparência visual, tá bom? O que isso quer dizer? Como a gente comparou a luz do objeto com o padrão que a gente tem, então ele vai gerar a interpretação com base no padrão e na luz capturada, tá bom? E como funciona na prática essa medição, essa análise? É o que a gente vai tentar entender aqui agora. Primeiro a gente captura o objeto, e aí eu vou usar aqui como exemplo, mais uma vez, a nossa estação da Mubrage. Tá? Nossas câmeras capturam o objeto dentro do FOV, que é o cone de observação da câmera. De novo, está aqui, eu já tinha mostrado no outro vídeo, mas vou estar sempre falando sobre o cone, porque é justamente dentro do cone de observação da câmera, da Mubrage, que a gente consegue capturar os objetos. Então ele vai estar sempre presente em toda a explicação, tanto desse vídeo quanto de outros vídeos relacionados à Mubrage. Então a estação captura o objeto dentro do cone de observação, dentro do FOV, ok? E na análise é extraído quadro a quadro desse objeto que emitiu luz e que foi capturado dentro do FOV. O objeto então é localizado em cada quadro, ok? E aí a gente começa a medir o brilho desse objeto. De que forma? Verificando a quantidade de pixels que esse brilho ocupa dentro de cada quadro, ok? Construímos um gráfico, que no caso é o software da Mubrage que vai fazer isso, né? Ele vai construir um gráfico, né? Digamos que ele extraiu 10 quadros, e dentro desses 10 quadros ele vai criar um gráfico, porque em um quadro o brilho ocupou, digamos, 10 pixels, no outro ocupou 7 pixels, no outro ocupou 5, no outro ocupou 10, no outro ocupou 4 e por aí vai. Isso vai gerar um gráfico, tá? E vai comparar com o padrão de luzes conhecida. Ou seja, por exemplo, a luz de um satélite já tem um gráfico pronto e a gente vai comparar. Opa, está muito próximo, a curva de luminosidade do objeto é muito parecida com a curva de luminosidade de um satélite, por exemplo.
a curva do objeto é muito parecido com a curva das luzes de um drone, e por aí vai. Então é basicamente isso, é comparação, principalmente comparação. Entenda que toda pesquisa precisa de padrão. Toda pesquisa precisa de padrão. Você precisa do padrão para comparar, porque você precisa ter, né, um alicerce, né, um piso, para que você possa partir dali e comparar com aquilo que você ainda não conhece. Inclusive a inteligência artificial depende disso, né? E é dessa forma que ela aprende, né? Então ela faz comparação. Então, na medida que o gráfico do objeto coincidir com algum outro gráfico de objeto desconhecido, a gente consegue classificar ele. Olha, a probabilidade desse objeto ser um drone, por exemplo, porque o gráfico de luz criada pela fotometria é muito idêntico à fotometria do drone, então esse objeto é um drone. Mas se for muito diferente de tudo que a gente já tem mapeado, então é um objeto não identificado. Ok? E como a Mubraz funciona? De novo, vou mostrar para vocês aqui como a Mubraz funciona. É sempre bom dizer. Por que a Mubraz é um projeto diferenciado? Existem alguns projetos espalhados por aí, inclusive outros ufólogos já tentaram ou continuam, não sei como é que está, como anda a pesquisa desses outros ufólogos, mas nada se compara à pesquisa da Mubraz. E por que isso? Vamos lá. Como eu disse, a Mubraz trabalha com câmera geoposicionada. O que significa geoposicionada? Significa que essa câmera fica parada, estática, apontada para um ponto no céu, tá? Que geralmente é um azimute. Tá? Ela é apontada para um ponto no céu, dentro de um azimute e dentro de uma elevação X. Ou seja, você tem um círculo azimutal e você tem uma elevação. Tá? Ela fica ali, estática naquela elevação e naquele círculo azimutal. Esse círculo azimutal, quem entende de azimute sabe que o azimute vai de 0 a 390. É isso? Então, ela pode estar em um azimute 0, um azimute 10, 180, né, 240, 300, 90 e por aí vai, tá bom? O azimute ele tenta simular a circunferência da abóbada, tá, do céu. Isso é importante, tá? E o azimute e a elevação, na verdade, ela tenta cobrir todo o ângulo do zenite até o ponto zero, que seria o ponto zero do azimute. Bom, então é uma câmera geoposicionada, porque ela usa parâmetros geográficos para se posicionar e capturar o objeto que passa dentro do cone de observação. E o que é o cone de observação? O cone de observação é a área de captura da lente da câmera, tá? E ela tem um limite, tá? De quilômetros de distância, e a gente sabe, né? A gente consegue fazer o cálculo usando o FOV da câmera, até que ponto ela consegue capturar um objeto. Muitas das vezes, até milhares de quilômetros, né? Isso depende muito do ângulo da câmera, do FOV da câmera, da sensibilidade CMOS da câmera, uma série de parâmetros que também envolve. Então, uma série de parâmetros é necessário para que você possa capturar o objeto, ok? Muito bem. Uma vez capturado esse objeto dentro do FOV da câmera, geoposicionada, é feito, o software automaticamente começa a criar parâmetros, ele começa a analisar a imagem. Então ele vai fazer a medição do brilho desse objeto, que é a fotometria, quadro a quadro. Ele começa a gerar quadros. Ele gera 5 segundos de quadro no início, mais 5 segundos de quadro final. Tá? Um total de 10 quadros, onde ele vai gerar o quadro inicial da captura, né, e vai capturar mais 5 quadros no final. E por que isso? Isso também é regulado dentro do software. Tá? O software só vai capturar aquilo que se mover dentro do FOV. Então ele faz uma captura automática. Se moveu dentro do FOV, seja lá o que for, ele captura. Tá? E gera essa quantidade de quadros que são necessários para a análise posterior. Tá? Dentro disso, ele vai gerar, com a ajuda da inteligência artificial, o gráfico. Tá?
com base na fotometria, e vai gerar também uma série de outras informações. Por exemplo, ele consegue mensurar a distância desse objeto, porque ele sabe que dentro daquele FOV é possível capturar objeto a tantos quilômetros de distância, tá? Tudo isso também, porque a gente vai informar para o software qual é a câmera que está sendo usada, qual é em forma de milímetros, FOV e tudo mais. Tudo isso é importante, tá? Para que ele possa usar esses dados e já gerar os cálculos necessários, tá? Vai armazenar tudo isso, né, gerando um vídeo, imagem e também o parâmetro capturado, tá bom? E tudo isso depois vai ser processado pelo pesquisador através da IA e gerar um relatório. Então é dessa forma que funciona. E quando eu disse que o projeto da Mulbright é um projeto único, é justamente por isso, porque trabalhamos dessa forma, gerando parâmetros. O importante é gerar parâmetros. Não tem como fazer pesquisa ufológica simplesmente baseada em relatos, gente. Não tem. Não tem. Não quero desmerecer o relato de ninguém, mas o relato ele é muito falho. O relato ele é alegórico. O relato ele serve para afirmar e não pesquisar. Ou seja, quem acredita ter visto um disco voador, ele acredita ter visto um disco voador, o relato dele vai ser povoado por toda essa imaginação de que de fato ele viu o disco voador e tudo mais. E a mente dele vai começar a buscar uma série de informações que ele já teve acesso sobre discos voadores e criar toda uma narrativa em cima disso. Parâmetros não. Parâmetros é aquilo. Parâmetros é frio. Parâmetros é calculista. Não tem como ser diferente. Ou é ou não é. E muitas das vezes, mesmo classificando como não sendo algo conhecido, a gente ainda não consegue dizer que se trata de uma nave alienígena, disco voador e por aí vai. Tá bom? Então, essa é a diferença da Mulbright. Não basta só você pegar uma câmera. Então vou pegar uma câmera qualquer, vou apontar para o céu e pronto. Não. Não basta. Você tem que criar parâmetros. Você tem que seguir um método. Tá bom? Precisa do método. Precisa geoposicionar. Precisa ter o software específico para que possa gerar parâmetro, detectar o objeto, né? Precisa da IA para poder classificar e juntar todo esse parâmetro e tirar conclusões, junto com o pesquisador, que é muito importante, que vai fazer a revisão final, tá bom? Podemos então descobrir com essa análise, com a fotometria do objeto. Podemos revelar uma série de dados bem interessantes. Podemos dizer que a fotometria ela é padrão do objeto capturado, ela é padrão ou não de luzes piscantes. E aí a gente pode dizer que é um avião. Podemos dizer que as luzes se comparam, se comportam e tem a mesma fotometria das luzes de um satélite. Então podemos dizer que o objeto é um satélite. Podemos dizer, é claro que tudo isso também existe outros parâmetros, tá? Não é só a fotometria, não. Por exemplo, um objeto que tem o mesmo padrão de um satélite, mas que está a uma baixa altitude, a gente não pode dizer que é um satélite. Por quê? Porque satélites não trafegam em baixa altitude. Satélites trafegam em muita alta altitude, né? Lá na troposfera, lá sei lá onde, lá no espaço, né? Então, se não está muito alto, mas está numa baixa altitude, mas tem o mesmo padrão dos satélites, a gente pode dizer que é um objeto que não é um satélite, porque é um objeto que tem o mesmo padrão do satélite, mas não está na mesma... ou seja, um parâmetro acaba corroborando o outro. Isso é importante dizer. Então, por isso a gente precisa ter o parâmetro da altitude, da distância, do tamanho e da luz emitida do objeto. Tá bom? E da cor também. Muitas das vezes o objeto emite cores. Tá? Se a luz sofre mudanças bruscas, né, rápidas, né, e toda hora está mudando de direção e tal, a gente pode comparar, por exemplo, com o padrão de luzes de um drone. Tá? Objetos espacialmente encobertos por nuvens, aí fica mais difícil de determinar alguma coisa, né? Então, assim, a inteligência artificial, ela vai poder, o software da Mulbright, ela vai poder gerar uma série de padrão, tá? Que vai nos ajudar a criar uma hipótese em cima desse objeto, tá? Mas não significa dizer que
a identificação foi feita sozinha pelo software, não. Foi feita em conjunto com o pesquisador, tá bom? Então é isso, gente. Para concluir, é importante dizer que, como todo método de pesquisa, a fotometria tem suas limitações, tá? Isso é importante deixar claro aqui. Por exemplo, ela não consegue mensurar em vídeos com compressão, tá? Ou seja, se você comprimir o vídeo, e se a câmera estiver fazendo isso, né? Existem câmeras que fazem isso para ocupar espaço no HD, por exemplo, você não consegue extrair os quadros necessários para análise da fotometria, tá? Zoom digital, eu sempre falei, o zoom dentro da pesquisa ufológica é um inimigo. É um inimigo. Ele gera mais OVNIs do que de fato pesquisa o objeto capturado. Por quê? Porque quando você dá zoom, né, muitas das vezes as câmeras têm aquele zoom extrapolado, né, ou seja, interpolado, né, é um zoom digital. Né, a câmera ela manipula os pixels para puxar mais o objeto para si. E isso acaba deformando completamente o objeto em questão, e você tem uma dificuldade de determinar qualquer coisa. Você não gera parâmetros porque o parâmetro está completamente deformado. Se você tem um zoom óptico, esse é um pouco melhor, né? Que é o zoom, que é o conjunto de lentes que vai capturar o objeto. Muitas das vezes, o objeto em questão está a uma distância X, que ultrapassa o zoom da câmera, e quando você exige muito do zoom, você acaba deformando também o objeto, gerando o padrão diamante, né? Que na verdade é a imagem estourada, gerando falso positivo. Né? Já vi vários vídeos aí de uma luz simples, né? Estourada, modificada, sofrendo anomalias por conta do zoom. Então o zoom ele não é uma ferramenta eficaz dentro da pesquisa ufológica, tá bom? Nunca dê zoom em um objeto que você estiver observando, tá bom? Ah, mas eu vou pegar mais detalhes. Não vai, cara. Você vai deformar, você vai gerar pareidolia, uma série de outras coisas, tá bom? Baixa resolução também atrapalha muito a fotometria e condições atmosféricas, porque se o objeto estiver atrás de uma nuvem, você não consegue capturar e determinar coisíssima nenhuma. Tudo isso pode afetar as medições e deve ser levado em consideração antes de tirar qualquer tipo de conclusão, tá bom? Dois exemplos aqui de luzes que são de objetos conhecidos e que podem servir como padrão para que a gente possa comparar com o objeto capturado e determinar se o objeto em questão é um desses objetos já capturados, já mapeado o comportamento da luz, tá? Então, se você tem, por exemplo, um caso de um brilho que apresenta padrão repetitivos e aparentemente giratório, coisa parecida, tá? Pode ser um avião, tá? Pode ser um drone, na verdade. Pode ser um drone. Se você tem o comportamento de uma luz, tá? Que ela vem fraquinha e depois ela cresce e fica constante por um tempo, depois fica fraca de novo e some e desaparece, é comportamento de um satélite, tá? Se você tem um objeto com luzes piscantes, tá? Ou então um objeto com uma luz muito forte, com milhares de magnitudes, né, por um tempo, e logo depois esse objeto ele perde a magnitude e começa a aparecer luzes piscantes, é um avião, ou seja, você está vendo um avião de frente, ok? E quando ele muda de ângulo, você sai do foco do farol do avião e consegue ver as luzes piscantes de sinalização das asas e da cauda do avião, tá bom? Então são exemplos que podem determinar se o objeto capturado é um objeto conhecido ou não, tá bom? E é por isso, gente, que medir, olha bem o que eu vou te dizer, medir é muito melhor do que observar. Então, gente, para concluir, eu quero dizer o seguinte para você. Na ufologia científica, a pergunta mais importante não é o que eu acho que vi, tá? Ah, eu acho que vi. Não, não é isso. Mas o que os dados mostram, isso é importante, tá?
para uma pesquisa séria, científica, pouco importa o que você viu. Eu quero saber dos dados, meu amigo. Eu quero saber do que foi gerado. E você, como um usuário comum, né, sem ter toda essa parafernália a seu favor, você não vai gerar dados nenhum. Né? Sinto lhe informar. Então, tudo vai ser baseado naquilo que você viu, né? A fotometria, como é o nosso assunto aqui em questão, ela transforma um simples ponto de luz em um conjunto de informação. Tá? A gente consegue extrair uma série de informações simplesmente vendo a luz de um objeto, né? Que podem ser analisadas de forma objetivas, mas ela não prova que o objeto é de origem extraterrestre. Não. Ela só vai gerar mais dados para que a gente possa chegar a uma conclusão depois com base e combinação com outros dados gerados por parâmetros, tá bom? Ela vai ajudar a separar, por exemplo, casos comuns daqueles que realmente merecem investigação. Tem muito caso aí que é perda de tempo ficar tentando imaginar, tentando descobrir do que se trata, né? Com parâmetro, você consegue jogar um monte de lixo fora e ficar apenas com os dados, com casos que geram dados confiáveis e promissores. Isso é importante. Tá bom? E é isso, gente. Terminando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá? Eu sou o Vital, tá? Fundador da Mubras. Tá? Se você quer aprender mais sobre análise de WAP, gerando dados, ou montar mesmo uma estação, pode entrar em contato comigo à vontade. Tá? Aqui pelos comentários, nas redes sociais, me procura no Facebook, no LinkedIn, no Instagram. Eu estou em tudo quanto é rede social aí, tá bom? Tá? Processamento de imagens. Se você quiser acompanhar aqui o projeto, tá, do SkyGuard, tá? Inscreva-se no canal, deixe seu comentário, comente à vontade, cara. Comente, se inscreva, curte, que vai nos ajudar muito, tá? A intenção, na verdade, é fazer com que esse canal viralize, né? Porque para poder gerar recursos, né? Porque tudo isso envolve grana, né? Uma câmera boa custa um valor significativo, né? Geoposicionar, você precisa criar pedestais para a câmera com geoposicionamento. Geralmente a gente usa aquele pedestal usado naquelas antenas parabólicas usadas na Sky e tudo mais, elas são geoposicionadas. Então a gente tira a parábola e usa o restante para poder fazer o geoposicionamento das câmeras. Tá? Ou quando não tem isso, a gente simplesmente usa uma bússola, né, capaz de dizer qual é a posição que a câmera vai poder estar posicionada, tá bom? E tudo isso custa grana, né? Então a gente precisa tentar gerar receita. Até por enquanto o projeto está sendo custeado por mim, é claro, né? Mas assim, e alguns amigos que costumam ajudar aí, tá bom? Mas no geral, tá? A gente precisa de grana. A minha intenção, na verdade, era criar um projeto onde eu pudesse montar as estações e mandar para as pessoas que estivessem interessadas em participar do projeto, né? E já com passo a passo de como montar, de como começar a capturar e tudo mais, né? Isso seria interessante, muito interessante. Mas para isso eu preciso de grana. Pô, não tem grana, fica difícil. Então, por enquanto, só tem a minha estação aqui. E eu tenho certeza que a gente iria revolucionar a ufologia de forma bem científica, cara. Tenho certeza disso. Tá bom? E é isso. Beijo no seu coração, até o próximo vídeo e lembre-se, na ufologia o mais importante não é o que vi, mas são o que os dados mostram. Ok? Tchau!